Eu não vou fazer palestra, não vou fazer conferência. Eu vou me permitir dar um depoimento, dar um testemunho de como se fez a Constituição, que Ulisses Guimarães chamou Constituição Coragem, Constituição Cidadã. Constituição Coragem, porque predisposta a enfrentar grandes desafios e sobreviver a todos. Constituição Cidadã, porque feita com muita participação popular e preocupada com o destino do povo sofredor. Por isso, a Assembleia Constituinte, por isso, uma Constituição progressista. E aí está o centro do depoimento de como foi possível uma Assembleia majoritariamente conservadora produzir um documento razoavelmente progressista. Eu acho que, e eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma homenagem a um homem que está sendo muito esquecido nas homenagens à Constituição. Eu assisti um grande evento em Brasília sobre a homenagem à Constituição e homenagem aos constituintes. Não se falou uma palavra sobre Mário Covas. Ninguém disse nada sobre Mário Covas. Pois bem, eu vou, hoje, me permitir fazer uma homenagem ao Mário Covas, à sua posição e a sua posição na Constituinte. E homenageando o Mário Covas, estarei também homenageando os outros demais líderes que participaram, pois ele não fez sozinho. Acho que o Mário era um enxadrista. Adquiriu, assim, a habilidade e a paciência para o jogo que aplicava ao tabuleiro da política. Assim, com a força de sua extraordinária votação, ele assumiu o Senado Constituinte, mas até ficou calado por muito tempo. Com certeza estava a preparar as jogadas no tabuleiro da política constituinte. Não havia muita escolha. A chefia da Constituinte já estava preenchida por Ulisses Guimarães. A presidência do Senado não lhe interessava porque era estática. Queria algo dinâmico que apontasse para a liderança do PMDB, partido amplamente majoritário na Constituinte. Durante a transmissão do projeto de regimento interno, Mário Covas nos convocou, na verdade, a mim e o Petreluzzi, para examiná-lo e preparar emendas. A mim pediu que preparasse um dispositivo sobre participação popular. Eu o fiz. Ele o apresentou como emenda ao regimento número 942, cuja emenda era, aspas, assegura nas condições que especifica a apresentação de proposta que configurem emendas ao projeto de Constituição, desde que subscritas por mais de 30 mil cidadãos, em listas organizadas por pelo menos 3 entidades associativas legalmente constituídas. A participação popular foi assim acolhida, com modificações e até aperfeiçoamentos, mas o essencial estava aí. E esse foi certamente um dos elementos que favoreceu a formação de uma Constituição progressista. Mário Covas continuava em silêncio, até que ele queria realmente a liderança do PMDB, o que era uma conquista muito difícil, porque Ulisses Guimarães, triplamente presidente no processo, presidente do partido, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Constituinte, já tinha um candidato que era Luiz Henrique, de Santa Catarina. Apesar disso, o Mário apresentou a candidatura,
firme num dos princípios do enxadrista, segundo o qual quem desiste não vence. A boa qualidade do seu discurso acabou lhe dando a vitória. Bem, o regimento interno, e aí veio o Montais do xadrez, o regimento interno fixou uma estrutura constituinte, assim como um procedimento complexo e descentralizado para a elaboração constitucional, por via de 8 comissões temáticas, cada qual composta de 3 subcomissões e uma comissão de sistematização. Um fluxograma com 4 fases de decisões e um organograma com 34 fóruns de deliberação, todos submetidos ao quórum de maioria absoluta. Ao todo, o xadrez importava o conjunto de 132 cargos de presidentes, vice-presidentes, relatores das subcomissões e comissões, além dos 8 cargos de vice-presidentes, secretários, suplentes da mesa. Era uma engrenagem complexa. A matéria bruta entrava pelas 24 subcomissões. Aí estão os constituintes que viveram esse processo, onde sofria o primeiro tratamento mediante emendas substitutivas e de onde saía a primeira formulação constitucional em forma de anteprojeto temático. Estes seguiam para a segunda instância de decisão, as 8 comissões temáticas em que se apurava e depurava o material, formando um anteprojeto de Constituição que, por sua vez, passava à comissão de sistematização, onde o material era reelaborado e sistematizado num projeto de Constituição a ser submetido ao plenário da Assembleia, onde sofria 2 turnos, como sabe, 2 turnos de votação, de discussão e votação, até chegar-se à Constituição. Mário Covas, com certeza, tinha em mente a Constituição que julgava boa e conveniente para o Brasil. Sabia que numa Assembleia complexa como aquela, não se conseguiria nunca uma Constituição ideal, até porque ninguém sabe bem o que é uma Constituição ideal. Seja como for, é possível delinear a Constituição pensada por ele. Uma Constituição que, por certo, haveria de ser social e parlamentarista. Para tanto, tinha ele que compor a engrenagem de modo que predominasse nas instâncias de decisão homens de formação progressista e parlamentarista. Desse modo, algumas das subcomissões e comissões temáticas mereciam especial atenção. Não vou enumerá-las aqui agora. Mas o líder tinha consciência de que a maioria da Assembleia Constituinte era composta de conservadores, de sorte que a montagem tinha que ser estratégica para que a minoria progressista fosse capaz de construir uma obra progressista. O quadro ficou assim delineado. Dos 8 relatores das comissões temáticas, 6 estavam no campo progressista, 1 no campo conservador e 1 moderado. Dos 24 relatores das subcomissões, 12 eram progressistas, 11 eram conservadores e 1 moderado. O relator da Comissão de Sistematização era considerado progressista, Bernardo Cabral. O presidente moderado, Afonso Arinos. Mas do conjunto dos 40 presidentes e relatores a serem integrados na Comissão de Sistematização, 18 eram progressistas, 20 conservadores. O equilíbrio era dado pelos moderados. Maior trabalho deram as comissões 6ª, da ordem econômica, e a sua comissão 6ª, sobre a reforma agrária. Sobre a reforma agrária, é claro, já na instalação, os conservadores impugnaram o modo de fazer, de compor os relatores. Lembro-me de que o Roberto Campos
e Roberto Cardoso impugnaram. Mário Covas chegou e, já depois de Roberto Cardoso falar, e ainda brincou com ele. Bom, eu não vi o início da votação, da fala do meu companheiro, companheiro de partido, companheiro de Estado, e brincou. Mas, embora não companheiro de pecuária, em alusão às várias fazendas do Roberto Cardoso, que, lamentavelmente, a morte levou ainda jovem e muito capaz de contribuir para a política brasileira. E, nessa ocasião, Mário soltou uma de suas pérolas. Aspa, acho que hoje, mais do que nunca, todos reivindicamos a qualificação de democratas, mas isso não se escreve com um episódio. Escreve-se com uma história de vida, com uma conduta, com uma sucessão de eventos que particularmente oferecemos, cada um de nós, que somos homens públicos, ao julgamento popular. Fecha aspas. Nesse debate, duas coisas ficaram muito claras. Uma é a divisão de campo ideológico. De um lado, os progressistas sob a liderança de Mário Covas, de outro, os conservadores sob a liderança de José Lourenço, do PFL, que era a segunda bancada, auxiliado pelo PDS, ex-Arena, sob a liderança mais à direita do constituinte Amaral Neto. De outro lado, era a divisão do próprio PMDB, que já se delineava com boa parte dele unindo os conservadores, ou, enfim, numa situação não muito definida às vezes. E a outra progressista, juntamente com os partidos de esquerdas. Os progressistas eram minorias nas subcomissões, mas nelas conseguiram impor boa parte de suas ideias. A questão se tornou mais complicada nas comissões temáticas. Em 6 delas, contudo, não houve problemas mais agudos. Na Comissão de Organização de Poder, o Sistema de Governo, sob a presidência do conservador Oscar Correia Filho e relatoria do progressista Egídio Ferreira Lima. A questão sensível a Mário era exatamente a do parlamentarismo, que passou com certa tranquilidade até ser mudado lá na frente. Os conflitos se deram mais agudamente em 2 comissões. A 6ª, da ordem econômica, sobretudo o item da reforma agrária. A 8ª, da família, educação, ciência, tecnologia, comunicação, especialmente o item da comunicação. Nelas, minorias progressistas encontrou uma forte barreira na presidência de José Lins e Marcondes Gadelha, razão por que não conseguiu introduzir nada de suas ideias, mas, por diversos procedimentos, conseguiu impedir que os conservadores o fizessem, de tal sorte que nenhuma das correntes foi capaz de elaborar essa matéria em um projeto a ser apresentado à Comissão de Sistematização. E a Comissão de Sistematização, compreendia 93 membros, incluindo aí os presidentes e relatores das comissões e subcomissões. Tratava-se de eleger um presidente do primeiro e o segundo presidente, e também o relator, porque aqui o relator não seria indicado pelo presidente, como nas comissões e subcomissões temáticas. Afonso Arinos foi eleito presidente e 3 candidatos disputaram a relatoria. Bernardo Cabral, Fernando Henrique Cardoso e Pimenta da Veiga. Mário Covas apoiou Bernardo Cabral, que venceu a competição. Finalmente, Mário Covas se congratulou com os eleitos e deu a ideia da Constituição que entendia adequada. Aspa. Saúdo, neste instante, na formação da Comissão de Sistematização, que encerra o ciclo inicial do trabalho que nos foi conferido pela vontade popular. Tenho certeza de que esta comissão e todas as demais hão de honrar o compromisso que é comum, o compromisso de, ao final, termos uma Constituição digna
das legítimas aspirações das grandes maiorias brasileiras e que reflita os anseios de esperança, de liberdade, de democracia e, sobretudo, os de mudança e justiça social. Fecha aspas. Ora, o Covas esteve sempre presente nas comissões de sistematização, mas pouco falava, a não ser que surgisse alguma questão que entendia cabível orientar a bancada. Uma vez, quando exprimiu, assim, uma das vezes foi como exprimiu a ideia sobre a reforma agrária e a função social da propriedade. Aspa. A ideia de propriedade está associada à ideia de função social. A dissociação dessa ideia leva, desde logo, a propriedade à posição de ser desapropriada para fins de reforma agrária, a fim de que milhões de brasileiros que a elas possam dar uma função tenham, efetivamente, condições de satisfazer suas aspirações, de se tornarem produtores autônomos, proprietários de suas próprias terras. A partir de julho de 87, a Comissão de Sistematização pouco discutia e nada deliberava. Transformara-se no muro das lamentações daqueles que não tinham função alguma mais na Constituinte, porque só os 93 funcionavam. Nem o relator comparecia às suas reuniões. Enquanto isso, os grupos paralelos se reuniam e discutiam e elaboravam. O grupo dos 32 preparou o projeto Hércules. José Afonso da Silva apresentou o projeto Afonso. Sérgio Ferraz, o projeto Ferraz. Com mais esse material, o relator Bernardo Cabral elaborou e apresentou, em agosto, o projeto Cabral I, melhor que o anterior, que era Frankenstein, de conteúdo progressista e parlamentarista, que irritou os conservadores do governo e o governo, ao ponto do presidente Sarney convocar uma reunião ministerial, na qual o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, considerou inaceitável o teor do projeto, o que mereceu uma resposta firme do Ulisses Guimarães, que pôs um paradeiro nessa. Sim, e a Constituinte não se intimida. Né? Bom, enfim, o Cabral se apresentou outros projetos. Bom, daí o Covas se afastou por questão de saúde, né? E veio finalmente, quando no início de novembro já de 87, regressou aos trabalhos constituintes, após a cirurgia cardíaca, já encontrou a rebelião conservadora no movimento denominado Centrão, contra o projeto de Constituição que estava sendo aprovado na Comissão de Sistematização, e não viam meios, e tinham toda a razão, não viam meio de alterá-lo no plenário, se não houvesse alteração do regimento interno, de modo a permitir a apresentação de substitutivo integral ao projeto. No dia 26 de novembro, Covas pronunciou um discurso mostrando a desnecessidade da mudança, pois quem tem maioria vota e aprova, etc. Bom, essa crise interrompeu os trabalhos constituintes por mais de 2 meses. Foi uma crise séria. 18 de 11 de 87 a 28 de 1 de 88. Tempo ocupado para as mudanças regimentais. A 28 de janeiro de 88, voltou-se à elaboração constitucional, com a votação em primeiro turno do preâmbulo e título primeiro do projeto de Constituição, quando se testou a estratégia do Centrão. Enfim, submeteu-se o projeto à votação, não se conseguiu maioria para a sua aprovação, o que levou as lideranças a procurar acordo. Covas fez o pronunciamento sempre de improviso, no calor da refrega, e aí disse, aspas, sempre tive para mim, senhor presidente, que é muito fácil falar em democracia,
fazer democracia, reivindicar democracia, quem se é minoria. O difícil em política, quando se é maioria, é respeitar os direitos da minoria. O difícil em política, a cada instante, sobretudo quando se é quantitativamente maioria, é ser capaz de humildade, de dialogar, de conceder, de buscar a síntese. Fecha aspas. Ninguém conseguia acordo, por isso não se verificava, nenhum grupo conseguia sozinho votar e aprovar o jeito que foi negociar. Curioso é que os conservadores eram amplamente majoritários na Constituinte, mas na hora de votar não eram capazes de reunir essa maioria. Acho que, como era assim, pensava, cada qual pensava, não preciso ir hoje, porque tem maioria mesmo, a gente ganha. Bom, enfim, armou-se, então, uma sala especial onde a liderança se reunia para as negociações. Mael sabe disso, viu, participou, todos participaram lá, né? Numa sala vizinha, eu, como assessor, me reunia desde cedo com o constituinte Nelson Jobim e outros, para preparar o material necessário à liderança. À tarde, participávamos da reunião da liderança, Jobim como constituinte, para discutir, debater, em auxílio ao líder, eu como assessor, para responder, se necessário, questões jurídicas que se apresentassem. A verdade, na verdade mesmo, os constituintes aqui podem comprová-lo, a verdade é que Mário Covas tinha a liderança efetiva nessas negociações, das quais ele arrancava o melhor para a constituição de seus sonhos, como uma vez se exprimiu. Depois do preâmbulo e do título 1, a primeira questão que surgiu mais séria, foi a da pena de morte. Logo no início da discussão do título 2, dedicada aos direitos fundamentais. A questão foi posta por um discurso do constituinte Amaral Neto, ferrenho defensor da pena de morte. Mário Covas tomou a palavra para falar sobre o dispositivo que capitulava alguns crimes inafiançáveis, prescritíveis e não passíveis. Aspa, quero dizer, senhor presidente, sem sequer volver ao passado mais remoto, mas atendo-me exclusivamente ao passado recente, que participei, embora não na qualidade de beneficiário, de uma campanha no país para que se provesse uma anistia que se qualificava de ampla, geral e restrita. Não posso pensar em qualquer tipo de crime, até porque sou contra a pena de morte, para o qual não possa haver anistia. Não sou capaz de pensar nisso. Portanto, permito-me dizer, como constituinte, que não abro mão de, no segundo turno, reivindicar a supressão dessa expressão não passível de anistia do texto constitucional. Acho que pouco há de ter argumento o que vou sustentar, mas parece-me que o argumento tem sua lógica. No extremo limite da negação da anistia está a pena de morte. Se não formos capazes de compreender que um crime, por mais forte que seja, possa criar circunstâncias para as quais o perdão possa ser considerado, então melhor seria que desqualificássemos o criminoso e o condenássemos à morte. Por isso, senhor presidente, aqui fica nossa palavra como líder para anunciar o acordo feito e pronunciar a determinação de natureza pessoal contra a pena de morte. A Constituinte atravessou alguns momentos críticos. O líder aproveitou o instante em que se discutia um tema sensível aos conservadores, a relação de emprego, para denunciar a crise. Concluiu o pronunciamento com a seguinte afirmação, aspas,
Por outro lado, não é menos verdade que a posição do Centrão e dos setores mais conservadores da sociedade aqui foi sempre a de vincular a relação de emprego a uma coisa, a indenização. Não discuto vinculações, não discuto sequer votos, não discuto até preferências. Também não admito que se diga que minha vida pública não tenha sido voltada para o objetivo de justiça social e de garantia dos direitos. Ao final desta Constituição, senhor presidente, se ela for a Constituição dos meus sonhos, há de ser necessariamente o corte, a projeção, a soma de uma sociedade plural e ambiciosa. Logo veio outros temas, como o de greve, também houve muitas discussões, e, finalmente, veio uma primeira discussão sobre a ordem econômica. Não houve acordo. A decisão seria no voto. Por isso, Marucova falou e mostrou a discordância a que fizemos, a discordância dos progressistas. Mostrou que o texto da Comissão de Estimulação se exprimia assim, aspa, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na iniciativa, na livre iniciativa, etc. Pois bem, senhor presidente, o texto do Centrão, liberalizador apresentado em substituição a este, começa por mudar esse artigo, dando-lhe a seguinte redação. A ordem econômica fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, em outras palavras, prossegue ele, acho que não são tão necessárias quaisquer outras considerações para definir com clareza o perfil de um texto e de outro. Não há nem necessidade de analisá-los do ponto de vista político e econômico. Basta analisá-los do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e filosófico. Num dos casos, a livre iniciativa é mais importante do que o trabalho humano, como se fosse possível existir livre iniciativa sem o trabalho humano. No outro caso, a valorização do trabalho humano, este sim, fundamento primeiro de toda a ordem econômica, de toda a ordem política, de toda a ordem social, prevalece sobre o fundamento segundo, que é o da livre iniciativa. Não é necessário avançarmos muito para se definir com clareza o profundo fosso, o enorme divisor de águas que separa os dois textos. Observou ainda que não ia votar o primeiro texto, porque, enfim, não houve acordo, teria que votar. Bem, logo no início de maio, entrou em pauta possivelmente a questão mais controvertida da Constituinte, a reforma agrária. Então, falou sobre a propriedade produtiva. Dizem-me que uma propriedade produtiva está acima de qualquer suspeita. Todavia, há 2 dias aprovamos aqui um dispositivo que dizia assim, a lei reprimirá todo e qualquer abuso de poder econômico executado a partir de monopólio, cartéis e oligopólios. O monopólio não produz, senhor presidente. O cartel não produz. O oligopólio não produz, o monopólio não produz. Mas por que é que ele, abusando do poder econômico, tem que ser reprimido? Porque, a despeito de produzir, ele não está cumprindo a função social enquanto empresa. Esse era realmente, sem dúvida, um argumento inesperado, mas de uma lógica. E, por isso, irrespondível. Por que uma propriedade rural produtiva que não cumpre a função social não poderia igualmente ser reprimida? E ele prossegue. Senhor presidente, reforma agrária se faz fundamentalmente e, em primeiro lugar, por um imperativo de justiça, e, em segundo, para aumentar a produção.
quem coloca a produção acima da justiça, coloca a iniciativa privada acima da valorização do trabalho. Quem não for capaz de entender essa diferença, na realidade não está produzindo para o futuro. Não está construindo um país justo, um país humano, fecha aspas. Não houve acordo, o Centrão não foi capaz de aprovar seu texto, e aí se jogou para o plenário. Eu queria fazer, além dessas homenagens, também a alguns assessores da Constituinte que foram responsáveis por algumas coisas importantes. Mesmo assessores de homens conservadores. O mandato de injunção veio por sugestão da assessoria de uma assessora de Virgílio Távora. Parte das propostas do artigo 14 veio de um assessor do senador Maia, do Rio Grande do Norte, coronelão, e que era uma norma progressista. Muitos assessores deram uma contribuição enorme disso. Eu suponho que o constituinte Emael, que está aqui presente, tenha assistido isso, pois ele apresentou várias propostas progressistas, talvez também ajudado por seus assessores. Bem, eu queria destacar o seguinte, assim, que a Constituição de 88 é a síntese de um processo dialético de forças opostas. Por um lado, as forças da mudança conseguiram introduzir nela avanços da mais alta relevância no plano da ordem social e dos direitos fundamentais. Incluiu também disposições de relevo na defesa da economia nacional, depois retiradas pelo processo de emendas neoliberais que se implantou a partir do governo Collor. O papel de Mário Covas nesse processo dialético foi certamente responsável por esse fenômeno raro. É claro que não foi o Covas só. A Assembleia tinha uma ala muito progressista que contribuiu para tudo isso, né? O de uma minoria ter sido capaz de produzir uma Constituição razoavelmente progressista contra uma maioria conservadora, e o de um procedimento constituinte, embora defeituoso, não ter conseguido escamotear totalmente o interesse popular. O modo de exercício do poder constituinte, revelado por um tipo de procedimento constituinte, não será compatível com o princípio do poder popular se não se efetivar com fidelidade a um princípio de justiça do resultado. Porque a justiça da Constituição, lembra Canotilho, depende exclusivamente do procedimento seguido para sua feitura. Se o procedimento for justo, será justo também o conteúdo da Constituição. Procedimento justo é o que seja a expressão da vontade popular e se realize as aspirações do povo. A Constituição de 1988, aos seus 25 anos de existência, reflete esse resultado, porque emanou de um procedimento com muita participação popular. Fez-se uma Constituição que rompeu com o passado, de uma formação lenta, controvertida, não raro tortuosa, porque obra de muita participação popular, das contradições da sociedade brasileira e de muitas negociações, proveio uma Constituição razoavelmente avançada, com inovações de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro, um documento de grande importância
para o constitucionalismo em geral. Não é uma Constituição isenta de contradições. A Constituinte produzira a Constituição que as circunstâncias permitiram. Fez-se uma obra certamente imperfeita, mas digna e preocupada com o destino do povo sofredor. Ela assume a condição de instrumento de realização dos direitos fundamentais do homem. Albergam suas normas as fontes essenciais do novo constitucionalismo, feita com alguma influência das constituições portuguesa de 1976 e espanhola de 78, fecundou-se no clima da alma do povo. Por isso não se tornou, como outras, uma mera constituição emprestada ou outorgada. Não tem cheiro de constituição estrangeira, como tinham a de 1891 e de 1934. Não nasceu de costas viradas para o futuro, como a Constituição de 46, nem fundada em ideologias plasmadas no interesse de outros povos, como foi a doutrina de segurança nacional, princípio basilar das Constituições de 67 e 69. Algumas das cartas políticas anteriores só têm o nome de Constituição por uma simples torção semântica, pois não merecem essa denominação só de si rica de conteúdo ético-valorativo. Não é Constituição como repositório dos valores políticos de um povo, documento que não provenha do fundo da consciência popular, fecundadora de uma autêntica ordem jurídica nacional. Aí está a grande diferença da Constituição de 1988 no constitucionalismo pátrio, que fora sempre dominada por uma elite intelectual que sempre ignorou profundamente o povo. Como já dizia Oliveira Viana em 1948, o animal político que esses intelectuais tomavam para a base dos seus raciocínios e das suas construções políticas não era o brasileiro de verdade, o brasileiro tangível, sanguíneo, vivo, mas uma entidade abstrata, um ente de razão, o cidadão tipo. E sobre essa abstração, sobre essa criação irreal, é que esses idealistas formularam as suas doutrinas constitucionais e outorgaram ao Brasil constituições até modelares. Idealistas quase sem nenhum contato com as realidades de nosso meio, ainda segundo Oliveira Viana. De nenhum deles se poderia dizer o que alguém já dissera dos ideais de Lenin, de que tinham cheiro da terra da Rússia, pois, segundo ainda Oliveira Viana, nenhum dos ideais dos nossos idealistas recendia a doce perfume de nossa terra natal, porque traziam sempre à nossa lembrança uma evocação de estranhas terras, de outros climas, de outros sóis, de outras pátrias. Essa seiva estranha não poderia fecundar constituições com cheiro de povo, aberta para a realização das aspirações populares e modificações do eixo do ordenamento jurídico nacional. É alentador reconhecer e é justo proclamar que a Constituição tem propiciado o enorme desenvolvimento da cidadania. Essa consciência cidadã, conforme descrevi em outra oportunidade, é a melhor garantia de que os direitos humanos passaram a ter consideração popular, a fazer parte do cotidiano das pessoas, o que é o melhor instrumento de sua eficácia, com repulsa consequente do arbítrio e do autoritarismo. Nenhuma Constituição anterior teve consideração popular como a atual. Nenhuma foi tão estudada e difundida, graças especialmente aos jovens constitucionalistas que vêm se formando sob a sua égide,
fazendo-a conhecida nas escolas de direitos da capital e do interior. É a primeira vez que o direito constitucional é efetivamente o ápice e fundamento efetivo do ordenamento jurídico nacional, porque, instituindo o Estado democrático de direito, impõe nova concepção da lei de que aquele se nutre. Não se quer dizer que a Constituição resolveu todos os problemas do povo, faz milagres. Longe disso. Pensar assim seria cair no mesmo idealismo que tem deformado a execução de nossas constituições. Quer-se apenas dizer que ela traz os pressupostos de realização de um constitucionalismo moderno, que ela tem a vocação de realizar os direitos fundamentais do homem. Não é uma Constituição apenas de tutela do Estado e do poder. Ao contrário, é uma Constituição de tutela dos direitos fundamentais, que é o que justifica a existência de qualquer Constituição, porque ela foi feita com características de instrumento de transformação da realidade nacional. Será assim na medida em que se cumpra e se realize na vida prática. Uma Constituição que não se efetiva não passa de uma folha de papel, tal como dissera La Salle, porque nada terá a ver com a vida subjacente. As leis que ela postula serão as garras e as esponjas que a fazem grudar na realidade que ela visa reger, ao mesmo tempo que se impregna dos valores enriquecedores que sobem do viver social às suas normas. Que se cumpra para durar e perdurar, enriquecendo-se da seiva humana que nutre e imortaliza. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.